E aí, minha gente, estamos aqui de volta então para mais uma aula de geografia. Sou o professor Gus e a gente vai continuar agora falando de Europa, né? Alguma aula passada aí a gente falou dos aspectos físicos da Europa, então relevo, clima, vegetação, e agora a gente vai começar a falar de aspectos humanos. Vamos começar justamente falando de população. Para a gente começar esse assunto, vamos falar da questão da população absoluta e da densidade demográfica, e aí aquela frasezinha que a gente vai encaixando em vários países ou regiões ou continentes. Então vamos lá. Continente aí pouco populoso, porém bastante povoado. O que significa isso? É bom sempre você pegar essa frase e adequar para países ou regiões ou continentes. Por quê? Porque ela te ajuda a lembrar da referência de que populoso está adequado com população absoluta, povoado com densidade demográfica. Então significa o quê? Pouco populoso é uma afirmação em relação à população total ou absoluta de outros continentes, né? Se você pensar bem, né? um continente com apenas 750 milhões de habitantes, se você for comparar com a Ásia ou mesmo com a América, é pouca gente, então por isso pouco populoso. No entanto, né, como é um continente de território pequeno, né, em relação também à Ásia ou outros continentes, né, essa quantidade de gente, para o tanto de território que tem, cria ali uma relação habitante por quilômetro quadrado, onde você tem um número expressivo, ou seja, é um continente bastante povoado, ou seja, a densidade demográfica ela é alta, tranquilo? E justamente falando dessa questão da relação entre habitantes e quilômetros quadrados, vamos agora analisar com mais detalhe a questão da distribuição populacional dentro do continente europeu. Agora, falando da distribuição populacional dentro do continente europeu, primeiro, entender que é uma distribuição irregular. Galera, dificilmente um continente inteiro tem uma distribuição populacional que seja regular. Por quê? Porque sempre vai haver uma questão de relevo, uma questão de clima que vai empurrar, ou uma questão econômica, algo assim, que vai concentrar a população em algum ponto. Isso acontece no mundo inteiro. Mas vamos entender o que acontece na Europa. Primeiro, quais são as áreas de maior concentração? As áreas de maior concentração estão naquilo que a gente chama de Europa centro-ocidental. Centro-ocidental, termo ocidental oriental para a Europa, você vai lembrar, por exemplo, questões da Guerra Fria. Então, Europa ocidental capitalista, Europa oriental socialista lá no período. Você vai lembrar, né, ou do leste europeu, o oriente da Europa, né, você vai lembrar de países ou repúblicas que eram da União Soviética. Pois bem, isso também tem a ver com o fator aí de concentração. Então, países como a Alemanha, como o Reino Unido, como França, ou também os Países Baixos, né, então Holanda, Bélgica, e também o norte da Itália, não a Itália como um todo, são aí áreas de grande concentração populacional dentro do continente europeu. Bom, a questão também, além dessa divisão aí, né, entre Ocidente e Oriente, entre a questão do capitalismo e socialismo, tem muito mais a ver também com a questão da onde tem mais oportunidade de trabalho e grande processo de urbanização. E isso foi impulsionado principalmente pós o processo da Revolução Industrial do final do século XVIII, beleza? E que se estende, é claro, ao longo do século XIX. Então, você tem hoje ali uma área de grande concentração populacional, justamente onde você tem maior concentração econômica no continente europeu. Tranquilo? Beleza? Agora, onde estão os vazios demográficos? Os vazios demográficos são aquelas regiões onde não tem muita gente. E, né, o destaque vai para a região norte da Europa, justamente porque essa região está muito próxima do Círculo Polar Ártico. Então, é uma região de muito frio, ou que faz frio uma boa parte aí do ano. E aí ninguém quer morar por lá. Tanto é que é uma das regiões, apesar do IDH dos países dessa área serem ótimos, mas é também a área onde o índice de suicídio no inverno é altíssimo. Porque a galera realmente, literalmente se mata, né, de tédio de ficar lá no frio por meses. Beleza? E aí os destaques vão para a Rússia e Holanda, sendo a Rússia o país mais populoso da Europa, ou seja, com maior população absoluta, mas com uma baixíssima densidade demográfica. Por quê?
Porque é o maior território do planeta, né? Então, se você pegar o todo dessa população e distribuir no território, né, claro que você tem pontos ali de concentração populacional, mas o número total da densidade demográfica vai ser muito baixo. Caso contrário da Holanda. Se você olhar a Holanda no mapa, você tem que pegar uma lente assim para procurar, porque o país é desse tamanhozinho. A Holanda é super pequena e tem uma população relativamente grande. Então é um país bastante povoado. E olha só o número, galera. Você tem ali, né, uma densidade demográfica de 470 habitantes por quilômetro quadrado. É muita gente no mesmo espaço. Beleza? Vamos seguir com essa história aí. Agora vamos falar sobre o crescimento populacional europeu. Lembrando que você tem que, né, pensar nos conceitos também sempre para aplicar em cada região. Então, crescimento populacional é diferente de crescimento vegetativo ou natural. Quando você pensa em crescimento populacional de um lugar, você tem que somar, né, a questão do crescimento vegetativo mais a taxa de imigração. Bom, crescimento vegetativo, só para a gente lembrar, é a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade, ou seja, é aquela diferença entre o número de nascimentos e de mortes ao longo de um determinado período. Tranquilo? Já fizemos uma aula específica sobre isso. Agora, quando a gente fala de taxa de migração, é a relação entre o número de imigrantes e de emigrantes, ou seja, a galera que está chegando no lugar e a galera que está saindo do lugar. Tranquilo? Bom, um dado importante aqui quando a gente fala de população europeia. Esse é um dado que cai muito no vestibular. Primeiro, que o crescimento vegetativo europeu ele é negativo já faz algumas décadas. Significa o quê? Significa que a população europeia, né, já há algum tempo tem tido ali uma taxa de natalidade menor ou, em alguns casos, negativa e que, ao mesmo tempo, a expectativa de vida, né, da população europeia está se elevando. Isso é muito característico de países ou regiões desenvolvidas, né? Então, você tem ali um atendimento na área de saúde que é adequado, você tem várias condições para as pessoas viverem melhor e mais tempo, por isso a expectativa de vida aumenta. E, ao mesmo tempo, a vida urbana, o corre-corre e tudo mais, cria ali uma lógica de um planejamento familiar onde as famílias ou têm menos filhos ou, em alguns casos, né, justamente por se planejar e colocar para frente, né, a ideia do filho, né, logo depois a questão do estabelecimento da carreira, muitas vezes as famílias optam por não terem filhos. E nisso, se você imaginar um casal, né, como dois indivíduos de uma determinada população tendo um filho, que daí é um indivíduo, logicamente você está pensando num crescimento vegetativo que ele tende a negativa. Perfeito? É isso que vem acontecendo na Europa há algum tempo. E nessa história aí o que acontece? O que sobra ali? Pouca criança e mais idosos. Então a Europa ela já vem vivendo um fenômeno de envelhecimento da população. Bom, isso é uma marca de países desenvolvidos, mas a longo prazo isso gera alguns problemas. Exemplo, questão da mão de obra. Você vai lembrar lá da pirâmide etária, que a gente já estudou, e você vai lembrar, né, dos bloquinhos da pirâmide etária. Então, primeiro bloquinho, a galera de 0 a 20 anos. Segundo bloquinho, de 20 até 60 anos, justamente quem está em fase de trabalho, que a gente chama de PEA, população economicamente ativa. E acima dos 60, já os idosos que a princípio estão aposentando ou estão aposentados. Então, quem é que mais está envolvido no mercado de trabalho? Justamente galera de 20 a 60 anos. A PEA, população economicamente ativa, que está gerando renda para aquela economia. Tranquilo? Enquanto a PEA está trabalhando, né, a ex-PEA, pessoal que já trabalhou no passado, mas que aposentou agora, está usufruindo da sua aposentadoria. O que mantém a aposentadoria do cara que já está aposentado? Justamente o trabalho de quem está em idade ativa. Então, quando começa a faltar gente em idade ativa, o país passa por um problema, né? Porque você tem uma diminuição da força de trabalho e isso implica em várias consequências. Uma delas é que vai faltar verba
para abastecer, para manter a previdência social, né? Ou seja, a aposentadoria dos idosos e várias outras questões. Então, a Europa já vem, né, vivenciando, administrando essa questão. O como, né, suprir, né, a mão de obra que seria necessária ali na fase ativa, dos 20 aos 60 anos. Bom, algumas dessas vagas de trabalho vão sendo substituídas, né, pela questão da tecnologia. Então o avanço tecnológico vai criando ali oportunidades onde alguns trabalhos deixam de existir. A gente já falou também sobre isso, é a questão do desemprego estrutural, né, quando um trabalho deixa de existir porque uma tecnologia substitui aquele tipo de trabalho. Mas ao mesmo tempo, existe também vários tipos de trabalho que envolvem necessariamente a mão de obra humana. E aí, né, a questão do imigrante surge como uma solução para o mercado de trabalho, porque é o cara que vem em idade ativa e que vai, então, incorporar, né, parte ali da PEA daquele país ou região ou continente, que é o que vem acontecendo já também há algum tempo na Europa. Então, quando a gente fala do crescimento vegetativo, a gente, né, discute toda essa questão do envelhecimento da população. No entanto, a Europa no século XX vivenciou ondas de imigração. Algumas dessas ondas, né, têm relação com o processo de descolonização das antigas colônias, né, dos países europeus. Outras dessas ondas envolvem guerras, conflitos, enfim, tem um monte de situação ali, mas o fato é, hoje, cerca de 15% da população europeia, né, isso é uma média, tá? Tem país que é mais, tem país que é menos. Cerca de 15% da população europeia é formada por imigrantes. E aí, a gente tem que entender, então, um pouquinho mais sobre a formação da população europeia. E é isso que a gente vai ver agora. Agora vamos falar um pouquinho sobre a composição étnico-religiosa aí da população europeia. Veja bem, né, todas as regiões do mundo, elas têm uma população que a gente chama de população típica do lugar. Beleza, só que se você estudar a história direitinho, você vai perceber que ninguém é, né, ou nenhum povo é eternamente de um lugar e nem o lugar é composto unicamente por um grupo étnico. O termo etnia, ele está ligado justamente à ideia de uma população que tem uma ligação simbólica com o local. No entanto, né, as populações do mundo, ao longo da história, elas crescem, se multiplicam e migram. Então, a maior parte das migrações pelo mundo se dão por motivos aí que envolvem uma superpopulação numa região, ou mesmo uma questão simbólica, às vezes uma questão, né, de busca de melhores condições de sobrevivência. E ao longo de toda a história você tem vários processos migratórios. Com a Europa não foi diferente. Então, se você pegasse a formação, a composição da população europeia, sei lá, no ano 5000 a.C., ela ia ser de um jeito. Ia ser como? Sei lá, ia ser composta por celtas na região que envolve a Inglaterra, um pedaço da França, por, sei lá, gauleses num outro. Mas o fato é, numa história mais recente, que é a que a gente conhece, né, do ano 0 para cá, né, ou seja, a era cristã, a gente estuda no curso de História vários processos migratórios. Quer ver um exemplo? Você pega lá, já ali próximo do ano 0, a expansão do Império Romano. E nisso, a propagação de um modelo cultural latino, ok? Romano. Certo? Mas isso vai espremer, de certa forma, o quê? Populações que já, né, viviam ali na parte central e centro-norte da Europa, né, os chamados povos germânicos, né, ou bárbaros, como você ouve falar ali nas aulas de história. Pois bem, mas aí acaba o Império Romano e aí você tem as invasões bárbaras, ou seja, não seria o caso de a gente falar em retomada bárbara, porque o Império Romano já tinha invadido o território deles. Enfim, só para a gente entender que ao longo da história você tem processos, né, que são aí processos migratórios. Legal. Então, o que compõe, né, tradicionalmente
e da cara do que seja a figura do europeu. Quando a gente fala da composição étnico-religiosa, a gente está falando de diversos grupos étnicos que são mais dominantes de algumas regiões. Por exemplo, quando a gente fala da Inglaterra, a gente até faz menção à língua inglesa como língua anglo-saxônica. Então os anglo-saxões eram ali, na real, os anglos eram uma etnia, os saxões eram outra, em determinado momento eles se juntam, né, e acabam compondo ali um modelo cultural, étnico, que ocupa uma parte ali da Europa, principalmente a Grã-Bretanha. Tá, além deles, tem lá os escandinavos, os caras da Península Escandinava, os nórdicos, né? Então, caras que hoje estão lá na Noruega, na Suécia, na Finlândia. Mas tem também os eslavos, então os russos são eslavos, né? A maior parte dos países ali do leste europeu tem uma origem eslava. Tem os germanos, que, né, ocupam, na real, a maior parte central da Europa, não só a Alemanha, uma parte da França também tem uma origem germânica, os latinos, como a gente já falou, né, que tem uma origem ali itálica, tranquilo. E aí tem mais uma infinidade de etnias que deram origem a povos na Europa. Bom, no geral, todas essas etnias, elas têm algo em comum, que é a sua característica de pele branca, legal? Então, quando a gente pensa no europeu típico, a gente pensa num ariano, num cara branco, tranquilo. E ao longo, né, do processo que vai da era cristã, também a maior parte desses povos foi sendo cristianizado, chegando então aos nossos tempos, pelo menos já chegando até a era moderna, né, o período moderno e depois contemporâneo, já tendo uma maioria de composição europeia cristã. A Idade Média fez esse serviço, tranquilo, né? Lembrando que esses povos não eram cristãos, eles foram sendo cristianizados. Mas essa é a característica da Europa moderna, né? Uma população tipicamente branca e cristã. Então, quando a gente fala lá do passado, desse processo, gerou esse resultado. E no século XX, o que está rolando? Século XX, pós-Segunda Guerra Mundial, processos de descolonização da Ásia e da África, lembrando, foram os europeus que foram para a África e foram para a Ásia, né? No século XIX, começo do XX, construíram colônias, chamado neocolonialismo, exploraram essas regiões, criaram uma cultura, né? Importaram uma cultura europeia para esses lugares e pós-Segunda Guerra, diante de todo um processo político complexo, houve o processo das independências dessas regiões. No entanto, né, valores, cultura, língua europeias ficaram por essas regiões africanas e asiáticas. E aí? E aí que os laços, muitas vezes diplomáticos, políticos, culturais, também ficaram. E a gente tem aí, então, né, dois polos. A região central das antigas metrópoles coloniais e as áreas periféricas das antigas colônias do neocolonialismo. Norte da África, principalmente, Oriente Médio e Ásia Central. E é justamente essa área, né, que acaba, ao longo do final do século XX, começo do XXI, né, dispondo ali e criando, né, as linhas de processos migratórios. Então, quando a gente fala da composição étnico-religiosa atual da Europa, né, os processos migratórios mais fortes que ocorrem na Europa, além daqueles que são de europeus, por exemplo, do leste da Europa para o centro da Europa, os outros processos mais fortes, eles se dão justamente das populações do Oriente Médio, da Ásia Central e da África que se direcionam para o continente europeu. Detalhe, a maior parte dessa população tem religião islâmica. E daí, então, você tem um novo processo de composição étnico-religioso, né? Muita gente coloca que hoje a Europa está vivendo a nova invasão bárbara, uma nova invasão bárbara no sentido de uma invasão ou a vinda de uma população diferente daquela que estava anterior. E é claro que há quem goste e há quem não goste. Então, por exemplo, quem defende, né, dentro dos países da Europa que a cara da Europa tem que continuar a mesma que a anterior, né, vai defender movimentos nacionalistas e também arianos, ou seja, de defesa, né, dos direitos já constituídos dos povos brancos. Né? Há questões ligadas à
a não aceitação dos outros modelos religiosos. Então é muito forte, né, dentro desse processo que a Europa está vivendo, que a gente fala numa islamificação da Europa, ou seja, a Europa está ficando mais islâmica do que cristã. Essa é uma tendência para o futuro. Há também a reação que é a islamofobia, ou seja, uma xenofobia aos islâmicos, por parte, é claro, né, de parcelas da população europeia, né, principalmente de origem branca cristã, que tem aversões à vinda desses imigrantes de maioria islâmica. É claro que tudo isso é muito polêmico, mas são fatos que você tem que lidar, que você tem que saber a respeito, porque é isso que vai cair no seu vestibular. É assunto do momento, envolve a questão dos refugiados e tudo mais. Beleza? A gente fica por aqui nessa aula. Próxima aula a gente continua com a Europa falando de economia. Beleza, galera? Um abraço.